Estamos aqui hoje em mais um vídeo da SA Finance para conversar um pouco sobre quais são as 10 principais razões para você ter um CFO na sua empresa. Como empreendedor, sabemos que existem muitos desafios na gestão financeira do seu negócio. A conversa de hoje, entre eu, Juliana Giardini e Carol Souza, é sobre quais são os benefícios de ter um CFO no seu time. Super bem-vindo ao nosso SA informativo. Nesse tópico maravilhoso que a gente tem para oferecer sobre o CFO, a gente vai começar pelo principal deles. Como você sabe, é o planejamento financeiro de uma empresa. O CFO ele consegue entregar isso com estratégias a longo prazo. Que seriam estratégias de como você reduzir os seus custos, como você fazer um budget melhorado, como você entender um budget, né? Porque normalmente o empreendedor ele está ali no dia a dia, na correria, e esquece de olhar um pouquinho essa situação, de como realmente está a gestão dele nos números financeiros dele. Porque o empresário ele tem tantas coisas para cuidar, né, Carol? Ele tem que saber de contratar funcionário, treinar funcionário, montar produto, precificar produto. Então, a gestão financeira, ela fica realmente melhor quando ela está sob a gestão de um profissional. Com certeza, e dá para ajudar também, né, Ju, como contratar, né, quem contratar, qual setor contratar, aonde está em falta, onde pode, o que mais tem que se vender para chegar naquela equipe desejada. E acho que tudo isso é feito com planejamento. Com certeza. E dentro do planejamento a gente entra no nosso segundo item, que é um item que eu ouço muito, pergunta de empreendedores quando eu apresento esse produto, que é a gestão do fluxo de caixa. Né? Como fazer uma gestão profissional eficaz do seu fluxo de caixa para que você não tenha essa oscilação que prejudique seu negócio no decorrer dos meses do ano. Pois é, essa gestão ela é essencial devido a... Ele cuida do quê? O que é a gestão do caixa? Ela cuida da entrada e saídas da empresa. Então, ela está tendo os fundos ali porque ela está tendo muito investimento, ela está em falta de fundos porque tem muita distribuição de vez de reinvestimento para o planejamento que a gente fez de crescimento da empresa. E isso são coisas que fazem muita diferença. Então, tem alguns empreendedores que perdem um pouquinho o controle disso devido a estar na operação e acaba se desviando do plano inicial, que era daquele investimento a ser atingido no planejamento. A gente pode aplicar a gestão de fluxo de caixa, por exemplo, a empresários que dizem, eu vendo muito, eu faturo muito, né? Mas no final do mês ou do quarter não me sobra, porque ele não está olhando as saídas corretamente? Existe muito isso, né? O que acontece em algumas empresas é onde eles têm a saída, tem muitas distribuições. Então, nesse momento, ou tem pagamentos de empréstimos que foram iniciados ali. Então, sem saber por que está sem os fundos, fica difícil de a gente entender qual é a falta do fluxo de caixa da empresa. Sendo assim, essa análise ajuda muito bem com isso, a entender aonde está indo, o que entrou, né? Vou dar um exemplo aqui, às vezes houve uma venda do imóvel da empresa e teve aqueles fundos, entrou, e logo depois não foi utilizado ou não foi reinvestido, ele saiu como distribuição. Então não teve para talvez o propósito daquilo foi vender um imóvel para comprar-se mais inventário ou investir no crescimento da empresa, mas foi uma distribuição. Então pensa, nossa, a gente acabou de tirar um ativo da nossa balancete e para onde foram esses fundos? Né? E isso com o fluxo de caixa a gente consegue entender melhor para onde está indo e de onde estão vindo também esses fundos. A gestão do fluxo de caixa, ela já conecta a gente ao nosso terceiro importante razão para ter um CFO, que são a preparação dos relatórios e análises financeiras. Altamente importante, né? Os relatórios financeiros, o que são isso, né? Ele vai reportar exatamente quanto foi aquela renda, aquele rendimento que ele teve, e a gente pode fazer isso de uma forma que se existem mais atividades na empresa ou mais departamentos na empresa, né? Os clientes perguntam muito para a gente, como é que eu controlo isso? Eu quero ter um controle por departamento. Tudo isso é feito através de um relatório financeiro, onde a gente consegue dividir as despesas, alocá-las corretamente, cada um para o seu setor, ou para o seu imóvel, ou se tem múltiplos imóveis, ou para setor, por departamento, por atividade. Isso é tudo feito através do relatório financeiro, com aonde está trazendo aquela renda, o que são os custos associados com isso, qual a divisão dos custos fixos, dos custos variáveis. A gente consegue fazer isso tudinho através do relatório financeiro.
Como a gente teve um exemplo de um cliente ontem que perguntou para a gente como que ele conseguia, né, fazer a gestão de um departamento específico dentro da empresa dele, que vendia um produto específico, né? Então, às vezes, a gente tem uma análise financeira da empresa como um todo, que a gente quer saber a saúde financeira dessa empresa, mas a gente também tem empresas que já estão num nível, vamos chamar assim, de um pouco mais sofisticado, que querem gerir ou produtos, ou pacote de produtos, ou até departamentos. E o relatório financeiro é o que dá essa visibilidade. Exato, e é de alta importância, porque vamos falar de departamentos ou de produtos que sejam atividade, né? Se você quando quer se fazer uma análise de qual que está dando certo e qual não está, é feito através desse relatório. Se não tiver esse breakdown, essa divisão, você vai estar tudo junto, você não consegue ver de onde está vindo o prejuízo, né? Quando qualquer McDonald's, Burger King querem vender ou fechar algumas unidades, eles usam, obviamente, por unidade. Então, esse é um... exato. Entendi. E a gente conecta já no item número 4, que é o gerenciamento de custos. Eu fico pensando que o que não é visto não pode ser gerenciado, né? Se a gente não está enxergando os custos num gerenciamento, né, dos relatórios financeiros, a gente não tem como fazer a gestão desses custos. Então, a gestão de custos, ela está diretamente ligada aos reports que um CFO implementa na empresa. Exato. A gente começa com, obviamente, o relatório por um banco de conta, né? Então, a gente analisa, coloca cada despesa no seu lugar adequado, como também a renda, e depois ainda faz a distribuição de qual item que é a categoria, e depois analisa um a um. É uma coisa muito comum que acontece, é que se gasta e não percebe que está sendo gasto aquilo. Então, quando pensa-se que foi só $100 mil aqui, ou não leva em consideração o que está acontecendo recorrente. Então, quando você coloca tudo junto, você vai ver qual é o resultado final do ano e faz uma comparação com aquilo. Está adequado? Existem muitas estruturas de empresas que a gente sempre diz que na faixa o salário teria que ser 25% da renda que está tendo de rendimento. Então, se não tiver esse controle, você não consegue saber aonde você está, se aquela despesa, o total daquela despesa está sendo equivalente ao que deveria ser para aquele ramo de atividade. Essa parte eu acho super interessante do projeto, né, de um CFO, da gestão de custos, que é dar parâmetros para o empresário quais são os percentuais de despesas que ele pode ter por departamento, né? Ou por atividade da empresa. Então, como você mencionou, 25%, 30% é para funcionários, tantos por cento é para despesas da categoria tal. Então, aí, com esse projeto, o empresário ele vai ter realmente parâmetros para conseguir medir e monitorar sozinho se ele está fazendo o crescimento da empresa dele de uma maneira sustentável. Exato, correto, né? E vai até além disso também, né? Existe também como você não cair na malha fina com a Receita Federal Americana através desses análises de custos, porque se você o seu salário está extremamente alto, pode ser questionado também, quanto também as viagens, né? Que tem umas categorias que são mais alto risco, que são a viagem, o gastos de consultoria também podem ser, outro que eu diga memberships. Então, tudo isso a gente faz essa análise e ver se está adequado também para evitar que caia na malha fina. E esse evitar que caia na malha fina, a gente já está falando da gestão de riscos, né? E a malha fina é um dos riscos da empresa. É um dos riscos. Quais são os outros que a gente pode citar? Existem inúmeros riscos, né? A gente tem que analisar se a quantidade que existe de seguros que está numa empresa está equivalente ao que tem no rendimento, se a gestão de funcionários, né? Porque a troca de funcionário também pode ser um problema, tá adequado? Isso também é um alto risco que a gente analisa, porque senão treinar um funcionário sai mais custoso do que você tentar investir naquele funcionário que já está in-house. Então, se não analisar isso corretamente, pode ser um alto risco. A troca de funcionário pode evitar um crescimento. Então, também é analisado isso. Eu acho incrível como esses projetos vão clareando a mente da gente, né, sobre como é a gestão, porque eu fico imaginando que risco pode ser coisas que deem multas para o empresário, mas não, às vezes o risco é alguma coisa que é 100% controlável por ele, né, e ele só está sujeito ao risco porque ele não está medindo e acompanhando aquele risco.
Exato. Tem outros riscos também, que é difícil falar todos os riscos, que existem inúmeros riscos aqui, né? Mas a gente pode falar também... E varia por setor também. Demais por setor, por atividade, mas vamos dizer se tem alguém vendendo contratos, né? Tem pessoas que financiam, tem empresas, na verdade, que financiam os contratos, tem empresas que só trabalham com contrato à vista. Você tem que levar isso em consideração. Se é uma empresa que ela, vamos dizer que ela é hybrid, ela faz um pouquinho de contrato financiado e um pouquinho à vista. Se ela não consegue ter uma visão clara do que ela tem ali, já está pré-pago até o final do ano e não administra isso corretamente, é um risco que chegue no final do ano e os fundos não existam mais. E como é que se entrega aquele produto? Então tem que levar isso em consideração também. Isso é um outro risco. E tem muitos, mas cada atividade, como você falou, diferencia bastante. O item 6 da nossa lista é um item que ele é muito perguntado pelos clientes da SA Finance quando entram num projeto de CFO, que é: me orientem, quais são os investimentos que eu devo fazer, né? Quais são os potenciais investimentos que garantem que o recurso do investidor ele é alocado da melhor maneira possível? E um CFO, ele faz isso. Olha quais são os tipos de investimentos disponíveis no mercado e analisa de acordo com a situação daquela empresa, porque não existe fórmula pronta, é uma análise que é feita customizada para o cliente, que para cada cliente, e eu digo mais, né, Carol, para cada momento da empresa existe um tipo de investimento que é mais adequado. Exato, funciona exatamente assim, porque vamos dizer que tem um projeto que você está com um crescimento na empresa e precisa investir na equipe, tem horas que você precisa investir no imóvel, um crescimento de, vamos sair do aluguel e vamos para um prédio próprio. Depende muito do momento. Vamos colocar em ações, vamos fazer esse dinheiro render, porque é uns fundos que temos aqui, os investidores não querem retornar. Qual é o melhor retorno? Então, depende muito, assim, tem que ser estudado. Muitos projetos são longo prazo, a gente não consegue fazer a curto prazo, porque realmente investimentos é raríssimo ter algum que são curto prazo, não dá o retorno desejado. Então, a gente analisa um pouquinho mais e vê qual é o planejamento do cliente. Então, a gente senta com ele e pergunta para ele qual é o desejo dele de 1 ano, 3 anos, 5 anos. Porque essa parte é como se fosse o tax planning de uma empresa. Né? Que a gente tem o tax planning na pessoa física, isso é uma hora que a gente entra um pouquinho no tax planning, porque é investimento a longo prazo. E levando agora para o nosso item número 7, vamos falar um pouquinho da conformidade regulatória. Como funciona isso, como deveria ser mantido isso. E tudo isso, ele tem muitas leis e regras que a gente precisa seguir para que a gente não caia em nenhum risco de invadir alguma lei ou de, sem querer, quebrar aquela lei que prejudique o crescimento de uma empresa. Então, para isso, são feitos, obviamente, tem um planejamento por trás, relatório financeiro, tudo isso vai se juntando para chegar no número 7 e que seja cumprido, porque um investimento feito errado, por exemplo, ele pode te destruir sua empresa. Porque tudo que você adquiriu ali, aqui hoje em dia, quando tem uma empresa bem sucedida, eles fazem um empréstimo que seja em cima da sua empresa. Então, qualquer coisa que aconteça ali, você fica prejudicado aqui normalmente o formato LLC, uma corp também, os sócios podem ser prejudicados, se é o tipo no sócio investidor que está ali com uma garantia. Então, tudo isso tem que ser analisado corretamente para que não quebre nenhuma das regulações que existem. E temos regras estaduais e federais. E é uma garantia pro cliente, para o empreendedor, né, que a gente checa se eles estão em conformidade regulatória. Porque eu também já vi casos de empresas que chegaram a nós e, a gente está tudo certo, está tudo bem, e quando a gente entra profundamente na empresa, a gente vê uma inconformidade e que, às vezes, o empresário não sabia que estava em inconformidade. Todos os clientes que entram na SA, é padrão a gente fazer uma mini auditoria quando eles entram. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma análise em relação ao Receita Federal e estadual, o que está em aberto e o que está em dia. É muito comum chegar um cliente que realmente acredita que está tudo declarado e a gente vem verificar que existe um sales tax em aberto. Por que isso? Às vezes não é nem falha do contador, eles mudaram de endereço e esqueceram de atualizar o endereço com o estado. Que apesar de, aqui na Flórida temos o SunBiz, né? Às vezes, apesar de atualizar no SunBiz, você tem que atualizar com o órgão do estado da Flórida. Mesma coisa com a Receita Federal Americana. Você tem tem um formulário à parte que você faz isso. Você já declarou um imposto de renda, então tem que atualizar. Então, muitas vezes estão enviando para endereços antigos. E as pessoas não estão a parte disso. Então, ou chegou para um agente registrador, ou um documento e não foi repassado. Então, a gente sempre faz essa análise completa para evitar que as multas são altas. Então, para evitar disso.
Falando um pouquinho do propósito da SA, né, que nós somos apaixonados pelo crescimento dos nossos clientes, muitas vezes o crescimento se dá pelo crescimento da própria empresa, né, que começam pequenos com a gente, tem esse plano de 3, 5, 10 anos para crescer, investir e multiplicar o seu negócio, mas muitas vezes esse crescimento é através de fusões e aquisições. Sim. Né? Então, fala um pouquinho para a gente como a SA, né, apoia esse tipo de empresário que tem um plano. Às vezes alguns têm clareza, né, Carol, que vão crescer através de fusões e aquisições, mas eu imagino que tem outros que não têm clareza. E aí o nosso projeto de CFO apoia ele para a conclusão dessa tomada de decisão. Sim, a primeira coisa que a gente faz quando está nesse projeto é verificar se está tudo em ordem para uma venda da empresa, para uma aquisição da próxima empresa. Isso é de alta importância, porque envolve vários aspectos que a gente tem que analisar. Se a empresa está preparada para aquilo, né? Não é só você adquirir, sempre existe aquisição e tem troca de funcionário, troca de gestão. Então, isso tudo tem um choque na empresa, de uma certa forma. Nunca vai ficar 100% sem nenhum bump on the road. Então, a gente tem que analisar isso bem claro para que esteja preparado para tomar essa decisão. Então, tanto financeiramente como estrutural, e isso é analisado nesse passo do CFO. Quase no final da nossa lista, a gente chega no nosso item 9, que é implementar melhores práticas em governança corporativa. Muitas empresas nascem, crescem bastante, né, de uma maneira mais orgânica. Acho que elas vão dando certo, o dia a dia vai tomando conta, né, o mercado vai assimilando bem o produto ou o serviço daquela empresa, e a empresa se vê num momento que cresceu, né, mas não tem práticas de governança implementada. Como que a gente ajuda essas empresas a implementar uma governança corporativa para sustentar o próximo passo do crescimento? Isso vai diretamente com o nosso item número 8, né, que é de aquisição. Então, para a gente poder ter uma empresa que é concreta, a gente tem que ter, vamos dizer, mini regras, né, de como aquilo é feito. Porque se sai daquela gestão, como é que fica a empresa? Então tem que ter uma governança e um histórico daquilo. Como foi tomada aquela decisão, por que foi tomada aquela decisão e por que é feita daquela forma. E tendo pessoas apoiando aquilo para saber que não foi uma decisão do momento que foi feita. Que isso tem muito em empresas que começam, que dão certo, não foram planejadas. E também nas empresas familiares que um vai ajudando o outro. Então isso é essencial também por uma venda e uma aquisição. Porque se você não tem isso claro, a primeira coisa que vão verificar numa empresa é dessa forma. Porque eles têm medo de uma aquisição de perder uma pessoa e como isso vai dar andamento se essa pessoa... Então, para que isso não pode garantir... Existem contratos que garantem um funcionário, mas lembrando que é um ser humano e ele pode sempre quebrar um contrato, ele pode sair. Então, no momento de uma aquisição, eles sempre vão pesquisar e querer saber como está a governança daquela empresa, como foi feita aquela decisão, por que foi feita aquela decisão e por que funciona, né? E se foi aplicada há algum tempo, por que foi feita dessa forma, se realmente está aprovado por inúmeras pessoas. E na hora de uma venda de uma empresa, né? Se tem você pode sempre vender um contrato e vender que aquele profissional faça parte daquela aquisição, né? Porém, né, a gente está lidando com o ser humano, pode acontecer muitas coisas, ele pode quebrar um contrato e sair, como vai ficar aquilo? Então, tendo uma governança já bem estruturada, vai dizer o porquê certas decisões são feitas e como foram tomadas e quem apoiou, porque é um grupo de pessoas, então não é só feito por uma pessoa, então te dá mais segurança também, caso algum funcionário saia ou você está mais seguro de como dar continuidade naquele processo. Porque o conhecimento ele tem que ser da empresa, não tem que ser de um funcionário que está na empresa. Que você falou, os funcionários movem, mesmo as sociedades se desfazem ou mudam, e são seres humanos, né? A gente nunca consegue prever. Então, quando a gente tem uma técnica de governança corporativa bem estruturada, aquela empresa ela vai funcionar, ela vai continuar o seu plano de crescimento, seja quem estiver naquela cadeira, né? Porque o conhecimento, ele tá na empresa, ele não tá numa pessoa especificamente. E ele foi tomado por um grupo também, que é muito importante. Não foi somente um indivíduo que deu aquilo, que acreditou que naquele momento era a melhor decisão. Ele é discutido, ele não é somente aplicado, né? Ele é discutido, testado e aplicado, e confirmado.
Muitos podem pensar que ter um CFO na equipe, um CFO que atenda especificamente às necessidades da sua empresa é muito custoso, ou que as empresas têm que ter um certo tamanho em faturamento para conseguir contratar um CFO. A gente sabe que ter um CFO na equipe em folha de pagamento é realmente muito custoso, porque é uma posição estratégica e é uma posição que é bem remunerada, inclusive com salários e bônus no final do ano e participações e etc. A boa novidade é que a SA, ela traz toda a expertise de um CFO, dando acesso a esse profissional a empresas que talvez pensem que não se enquadrem, né? Que não tem faturamento suficiente ainda. Então, a gente traz um serviço de Fractional CFO, onde as empresas que já têm essa mentalidade de empresa grande, de crescimento, mas que ainda não chegaram a um faturamento para pagar um salário de CFO, as empresas podem contratar um CFO da SA por horas, e são horas que são identificadas pelo time da SA para a necessidade daquele projeto e que podem ser revistas conforme o projeto vai andando. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem clientes que chegam na SA e contratam X horas de CFO e depois de 6 meses do projeto implementado, reduzem essas horas pela metade só para uma manutenção do projeto. Então, de novo, as soluções elas são feitas de acordo com a necessidade de cada cliente e assim a gente chega a esse número de horas. Exato, já lembrando que o CFO, ele não tem um tamanho certo de empresa para você iniciar o CFO. Qualquer empresa pode ter o benefício de ter um CFO. Seja uma empresa que está começando agora ou que vai começar daqui a um ano, mas já quer fazer seu planejamento, ela já pode iniciar com o serviço CFO. Se ela já está no mercado 10 anos, 15 anos, ela pode adquirir também o serviço CFO e ver um insight lá de fora, né? Às vezes a gente tem alguns projetos que a gente faz com clientes que a gente trabalha com outro CFO. Né? A gente ajuda o CFO que já está contratado pela empresa a ter uma visão diferente, que às vezes uns olhos frescos na empresa, a gente consegue identificar coisas que talvez ali no dia a dia já virou padrão e eles não estão enxergando como um risco ou um gasto que pode ser evitado. Então a gente consegue trazer esse ponto de vista para a empresa também. Isso é um benefício muito grande que tem no CFO pode trazer quando trabalha em conjunto ou trabalha sozinho, alinhando um pouco mais esse gasto. Ele é autofinanciado, porque ele vai se garantir. A gente diz o CFO se paga, né? Ele paga o próprio salário, porque ao mesmo tempo que ele olha as despesas, né? E faz economias, efetivamente economias nas despesas da empresa, ele também tem esse planejamento estratégico do futuro, que o crescimento também subsidia parte do salário dele, digamos assim. Exato. Antes da gente terminar, eu queria acrescentar uma outra informação, que a gente falou muito do CFO para empresas que estão entrando, né? Estão nessa curva de crescimento e querem contratar um CFO, mas a gente também tem casos de empresas grandes que têm o seu CFO e contratam o CFO externo para ter uma visão externa do trabalho de um CFO, de um diretor financeiro ou de um controller que já é in-house. Assim, cada pacote vai ser personalizado à necessidade do cliente. Tem muitas formas de trabalhar, né? A gente pode iniciar trabalhando paralelo com o CFO da empresa, a gente pode trabalhar com o controller, a gente pode liderar a equipe financeira deles, onde o CFO entra, o CFO da SA, ele entra dando assessoria à equipe financeira e gerenciando aquela equipe de... Então, tem muitas formas de trabalhar. A gente tem um pouquinho de tudo no escritório, então tem clientes que têm uma equipe financeira, mas não tem o controller, a gente faz aquele papel de controller CFO, tem aquela empresa que também trabalha já paralelo com outro CFO e tem o que o cliente está precisando, a gente vai adequar ele para ele. Depende quantas horas cada empresa vai ter a sua demanda de horas, né? Tem pacotes que a gente fecha que eles querem somente uma conversa por semana para ver se tá tudo de padrão, para ter uma visão diferenciada. Então, tudo é personalizado à necessidade do cliente.
Assim concluímos os 10 nosso bate-papo sobre os 10 benefícios de se ter um CFO na sua empresa. Espero que a nossa conversa tenha ajudado e clarificado sobre quais são os benefícios de se ter o trabalho de um CFO olhando de maneira customizada para a sua empresa. E até a próxima. Agradeço vocês que estão aqui assistindo isso, que nosso intuito realmente é compartilhar e ajudar o crescimento da sua empresa. Obrigada e até a próxima.